Estudos Bíblicos, lição 27. Reconhecer a propriedade de Deus. Quem é o dono do mundo? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, 1. O que é que Deus reivindica como seu? Porque meu é todo o animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Salmo 50, 10. E as riquezas do mundo? Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 8. O reino dos céus é como um homem que viaja para uma terra longínqua e que faz o quê? Porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Mateus 25, 14. Nós somos mordomos dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, 1. O que acontece aos tesouros guardados na terra? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mateus 6, 19. O que é que devemos fazer com os tesouros que nos são confiados? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus 6, 20. O que é que os nossos investimentos mostram? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mateus 6, 21. Se o nosso coração estiver com o Senhor, que pergunta faremos? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Salmo 116, 12. O que levaremos quando entrarmos nos seus átrios? Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei a oferenda e entrai nos seus átrios. Salmo 96, 8. Que quantidade de oferta devemos dar? Cada um, conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que lhe tiver dado. Deuteronômio 16, 17. O que é que acontece quando damos? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Lucas 6, 38. Em que é que alguns roubaram a Deus? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3, 8. O que é que acontece se eu roubar a Deus? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Malaquias 3, 9. A quem pertence o dízimo? Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Levítico 27, 30. O que é que devemos fazer com o que pertence a Deus? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Devemos dar o dízimo, bem como cumprir os assuntos mais importantes da lei? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus
23, 23. Como é que nos devemos sentir em relação a tudo que damos a Deus? Porque tudo vem de ti, e do que é teu tu damos. 1 de Crônicas 29, 14. O que é que Abraão deu a Melquisedeque? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20. Jesus é feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 20. Note-se que o dízimo era praticado pelo povo de Deus mesmo antes da existência do sacerdócio levítico. Quanto é um dízimo? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, Rei de Justiça, e depois disso também Rei de Salém, que é Rei de Paz. Hebreus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Quanto deve ser santo ao Senhor? No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, 32. O que é que Jacó jurou a Deus? E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 22. Devolvemos o dízimo de Deus depois de termos pago todo o resto, ou devolvemos primeiro o seu dízimo? Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Provérbios 3, 9. A quem eram entregues os dízimos de Israel? Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Números 18, 24. Que serviço prestavam que os qualificava para receber os dízimos? E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Números 18, 21. Assim ordenou o Senhor a quem viver do Evangelho? Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que o que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 de Coríntios, capítulo 9, versículos 13 e 14. Trazei todos os dízimos para onde? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para o recolherdes. Malaquias 3, 10. Para que haja mantimento onde? Para que haja mantimento na minha casa. Malaquias 3, 10. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3, 15. Se devolvermos fielmente o seu dízimo, o que é que Deus fará? Fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal,
até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Malaquias 3:10. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:11. O que mais ele promete? E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3:10. Qual é uma das maneiras de juntar um tesouro no céu? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mateus 19:21. Como é que esse tipo de investimento traz retorno? Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Provérbios 19:17. O que devemos lembrar sobre Deus? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Deuteronômio 8:18. Se não tivermos tanta riqueza como gostaríamos, o que devemos fazer? Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15:16. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem, que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os ver com os seus olhos. Eclesiastes, capítulo 5, versículos 10 e 11. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo 6, versículos 6 a 11. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. À luz da palavra de Deus, compreendo que Deus destinou o dízimo para o sustento da obra evangelística e que 1/10 da minha renda pertence a Ele para esse fim. Compreendo que Deus também pede ofertas voluntárias de acordo com o que Ele me abençoou e que essas ofertas revelam a condição do meu coração para com Ele. Escolho devolver fielmente a Deus o seu dízimo e as minhas ofertas por causa do meu amor por Ele. No nosso próximo estudo, que será a lição 28, iremos abordar o tema O Povo Especial de Deus. Até lá, desejamos as mais ricas bênçãos de Deus para todos vós.